Olá, você internauta que está acompanhando mais um projeto Bocão News Summer. Dessa vez a gente vai falar de dor de cabeça, de enxaqueca. Garanto que você em casa ou já passou por um problema ou conhece alguém que tem um problema muito chato que é a dor de cabeça. E para falar sobre isso, a gente conversa com a doutora Elza Magalhães. Só anunciando aqui, ela é médica neurologista da Sociedade Portuguesa de Beneficência e também do Núcleo de Neurologia da Bahia, além de ensinar na Universidade Federal. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, bom dia a todos. Vamos falar hoje de dor de cabeça. E é um assunto que muita gente reclama. Eu queria logo desmistificar uma coisa. Enxaqueca e dor de cabeça são a mesma coisa? Não. Qual é a diferença? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Sim. Enxaqueca é uma doença. É uma doença primária do sistema nervoso, onde a pessoa sofredora dela tem dor de cabeça, além de outros sintomas. Certo. Então, dor de cabeça, ele é um sintoma, não é uma doença. É um sintoma da enxaqueca. Da enxaqueca e de várias outras coisas, né? Você pode ter uma dor de cabeça por um tumor cerebral, uma dor de cabeça por uma meningite, uma dor de cabeça por um trauma de crânio e uma dor de cabeça por uma enxaqueca. Certo. Agora, são vários fatores podem influenciar para que a pessoa sinta esse incômodo, né? Que muita gente, às vezes, nem consegue detectar direito e muita gente não procura um especialista, não vai ao médico. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, de que forma a pessoa pode tentar detectar para falar, não, eu vou ao médico porque isso está me incomodando. Isso. Primeira coisa a ressaltar é que enxaqueca, ela é uma doença primária e ela não é a única cefaleia primária. Existem várias, mais de 200 tipos de cefaleias. Então, a gente vai falar de enxaqueca porque ela é mais prevalente. Sim. E o impacto na vida da pessoa é maior, né? Então, das dores de cabeça primária é a que traz mais sofrimento, mais piora na qualidade de vida. Então, assim, para a pessoa ter enxaqueca, ela precisa ter nascido para, né? Assim, ela nasceu com essa predisposição. Sim. É uma questão endógena, de predisposição genética e de histórico familiar. Quem tem enxaqueca, tem sempre alguém na família com enxaqueca. Então, a manifestação dela na vida da pessoa, a frequência de dor, a intensidade da dor, vai depender de vários fatores. Vários fatores influenciam na forma de apresentação da doença em cada indivíduo. Podem agravar ou amenizar. Isso. Então, depende muito do estilo de vida e dos fatores agravantes. Então, assim, eu tenho a minha predisposição a ter enxaqueca e o meu estilo de vida vai influenciar se a minha doença vai ser mais grave ou menos grave. Como a gente vai chamar a atenção em relação ao verão, assim, o que faz com que você tenha mais dor, você tenha enxaqueca, é exposição ao sol excessivo, baixa ingesta de líquido. Então, é uma estação do ano que você ingere menos água e transpira mais, né? Então, você tem que ter esse cuidado, porque a ingestão de líquido é importante. A mudança de hábito alimentar, né? Você acaba comendo mais coisas que não deve, né? Frituras, né? Assim, vai para as saídas, as nights, e acaba comendo mais o que não deve. E a privação de sono, né? Assim, a privação de sono é uma coisa muito importante, ele interfere no limiar de dor e ele predispõe o portador de enxaqueca a ter mais dor. E álcool, doutora? Álcool também. O álcool, por si só, ele já é uma substância desencadeadora de dor de cabeça, independente da pessoa ser ou não portador de enxaqueca. Mas, sendo portador de enxaqueca, quando você ingere bebidas alcoólicas, principalmente as fermentadas, cerveja, vinho, você tem uma predisposição maior. Então, a dica é, beba, mas se hidrate. Isso compensa um pouco. Sempre água. Sempre água. Agora, a gente tocou no assunto, a senhora tocou no assunto do verão. O calor excessivo, a baixa ingestão de água e o suor. A pessoa acaba suando mais, desidratando mais. De que forma a pessoa pode tentar amenizar isso? O calor em Salvador é praticamente impossível. Onde quer que você vá, que não tenha um ar-condicionado, o calor é insuportável. Mas tem outras maneiras de também a gente tentar amenizar isso. A ingestão de líquido seria a principal delas? A principal, e você evitar a exposição direta ao sol. Né? Assim, às vezes não é só o calor, Sim. É a exposição direta. A enxaqueca, ela é uma doença que tem como um fator assim, bem marcante a dor que lateja, né? Aquela dor que pulsa. E esse componente pulsátil da enxaqueca são as artérias de dentro do nosso crânio e do couro cabeludo que ficam mais dilatadas e ficam mais pulsantes. E a temperatura alta facilita esse fator de dilatação vascular. Então tomar sol nem pensar. Se proteja, né? Use chapéu, use guarda-sol, quando estiver na praia, não ficar exposto direto ao sol. Isso é um fator que melhora. Se por um acaso for à praia,
toma sol, chega em casa, um gelinho na testa, já evita uma vasodilatação mais tardia, que também pode acontecer. Às vezes a vasodilatação não é no momento que você está no sol. Entendi. Às vezes você se expõe ao sol durante o dia e vai ter uma enxaqueca à noite. Né? Então, o gelinho na testa é uma dica. Não precisa botar batata. O gelo resolve. É. Agora, a doutora Elsa, a senhora falou sobre a alimentação. Né? De que forma a pessoa, então, pode se adequar para minimizar os efeitos da enxaqueca? Sim, a alimentação, procurar ingerir mais frutas, né? Alimentos frescos, verduras, evitar frituras, evitar alimentos embutidos, né? Os salames, os presuntos, tudo que tem conservante, os refrigerantes, principalmente os refrigerantes amarelos, que tem corante. Quanto mais corante e estabilizante e conservante você tem no alimento, você tem uma propensão maior a ter enxaqueca. São substâncias que quando você ingere, são absorvidas, caem na corrente sanguínea, chega no cérebro do enxaquecoso e dá um gatilho para enxaqueca. Eita. Quem não tem enxaqueca pode não ter a dor de cabeça com esses alimentos. Então, assim, o cérebro do portador de enxaqueca, ele é um cérebro hiperexcitável. É uma doença crônica? É uma doença, assim, ela é uma doença endógena que pode cronificar ou não. Né? Assim, você pode ter uma enxaqueca a sua vida toda e ter dor de cabeça uma vez no mês, só quando se expõe a um fator específico, né? Assim, entendi. Não dormir bem eu tenho. Eu só tenho dor de cabeça quando eu tomo vinho. Esses são casos bem entendi. pontuais, mas ela pode evoluir para uma fase crônica, que é aquela dor que acomete o indivíduo mais de metade dos dias do mês. Agora, as mulheres têm mais facilidade de apresentar os sintomas da enxaqueca do que os homens? Tem. A enxaqueca das cefaleias primárias, ela é mais comum no homem do que na mulher. A gente tem outra cefaleia primária, que é a chamada cefaleia do tipo tensão, que tem uma apresentação diferente, Sim. que é mais comum no homem. Né? Então, a mulher, ela realmente é mais predisposta à enxaqueca, porque a enxaqueca ela tem um componente hormonal importante. Né? Assim, o estrógeno, a oscilação do nível de estrógeno na circulação sanguínea, na mulher, na época da vida reprodutiva dela, predispõe essa mulher a ter mais enxaqueca. Tanto é que ela melhora na menopausa. Agora, doutora, a gente falou sobre as causas, né, e também falou sobre alguns problemas que podem amenizar ou então fazer com que piore a enxaqueca. Agora eu quero falar de tratamento. Sim. Né, de que forma a pessoa que identifica que tem um problema de enxaqueca, ela pode agir. Tem que procurar um médico o quanto antes e a partir daí, o que é que se faz? Isso, ó, a enxaqueca, ela não cura. Eu sempre digo isso, assim, a gente não cura a enxaqueca, a gente trata a enxaqueca, são conceitos diferentes. Você trata uma doença para possibilitar uma melhora na qualidade de vida daquele indivíduo e evitar que essa dor evolua para uma doença crônica, uma modificação da doença. A enxaqueca ela pode ser transformada em outro tipo de dor de cabeça. Sim. A depender de como você conduz a sua doença no decorrer da sua vida. Se você tem enxaqueca e não se trata de forma preventiva e usa apenas um analgésico todas as vezes que tem dor, você pode modificar a sua doença. Então, assim, a dica é, procure o especialista ou o profissional habilitado para tratar. Como pode ser tratado? Vai tomar um remédio sempre? Às vezes não. Assim, às vezes a gente tem um indivíduo, um paciente portador de enxaqueca, que tem uma demanda para usar analgésico só quando ele tem dor. E quando a gente identifica com ele os fatores desencadeadores e ajuda a mudança na qualidade, no estilo de vida dele, ele pode evitar a necessidade de um tratamento farmacológico. Sim. Agora, se você tem uma dor de cabeça que, apesar da mudança no estilo de vida, ela comete pelo menos uma vez a cada semana, ou seja, 4 episódios de enxaqueca no mês, já é o critério para indicação de tratamento profilático. E aí o tratamento é feito com remédio. A gente vai dar um medicamento para aquele indivíduo, para que ele module o limiar de dor dele e ele fique mais protegido contra os fatores agravantes e desencadeantes de dor. Então, ele vai estar mais refratário aos fatores ambientais que fazem com que ele tenha dor. E os fatores endógenos também. Então, ele vai reduzir a frequência de dor. Então, o objetivo do tratamento é reduzir a frequência de dor para evitar o uso excessivo de analgésico, que é um fator que eu sempre faço questão de chamar a atenção. Porque o uso excessivo de analgésico, quem transforma a enxaqueca episódica na enxaqueca crônica. E o conceito de uso abusivo de analgésico é, se você usa um analgésico simples qualquer, pelo menos 15 comprimidos no mês, por pelo menos 3 meses, você já é um usuário abusivo de analgésico.
Se você usa 10 comprimidos de analgésico combinados ou de opioides, que são analgésicos mais fortes na escala de analgesia, apenas 10 comprimidos no mês já é o suficiente para a gente definir aquele indivíduo como usuário abusivo de analgésico. E isso modifica a sua doença. E é um outro problema, né? E é outro problema. Então, às vezes, quando a gente atende um portador de enxaqueca no consultório, que vem dizendo assim, eu tenho dor de cabeça todos os dias. Às vezes até diz assim, dos 30 dias eu tenho 31 dias de dor. Então, assim, esse indivíduo, ele pode estar ali naquele momento já com outra doença, que é a chamada cefaleia secundário ao uso abusivo de analgésico. E é isso que eu ia falar, essa outra doença pode, ou provavelmente deve ter sido, desencadeada pelo uso dos medicamentos sem um acompanhamento médico. Os dois fatores mais importantes para transformar a enxaqueca episódica na cefaleia crônica é o uso abusivo de analgésico e a ocorrência da própria dor. O nosso cérebro, ele aprende a ter dor. Então, assim, quando você tem dor todos os dias, eu tinha dor antes uma vez na semana. Eu passei a ter 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e eu deixei que isso fosse acontecendo. Então, eu fui criando o que é chamado memória de dor. Então, o meu sistema modulador de dor, que já é deficiente, né, que é o que explica a enxaqueca no portador de enxaqueca, é a deficiência da modulação da dor, ele vai se acostumando com o uso excessivo de analgésico e isso vai modificando mais os neurotransmissores, mais os receptores. E é aquele indivíduo que diz assim, antes eu tomava um comprimido de analgésico e passava minha dor, hoje eu preciso tomar 3, 4 para ela passar. Então já está ficando refratário. E quando acontece isso com o indivíduo, qual o nome que a gente dá? Cefaleia secundário ao uso excessivo de analgésico. Cefaleia secundária. Ok, a gente conversa com a doutora Elza Magalhães, ela é neurologista da Sociedade Portuguesa de Beneficência e também do Núcleo de Neurologia da Bahia, além de professora da Universidade Federal. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Uma amiga minha, inclusive, ela sofre de enxaqueca e ela relata para mim que se ela não tomar um café de manhã, o resto do dia ela passa com dor de cabeça. Por que essa associação com a cafeína? É algo específico? Essa pergunta nunca falta no consultório e aqui também não pode faltar. Então, assim, o vilão, quais são os vilões para enxaqueca, né? Então, todos perguntam, e o café, o que é que eu faço? O uso excessivo de cafeína é um dos fatores facilitadores de cronificação de enxaqueca. Assim, tanto é que assim, os analgésicos que contêm cafeína, eles são mais eficazes para a dor de cabeça, porque a cafeína, ela facilita a absorção do analgésico. Então, o remédio para enxaqueca normalmente tem cafeína junto. A indústria farmacêutica faz isso, né? E isso é uma pegadinha. Porque assim, você toma o analgésico e vai passar mais rápido, porque a cafeína acelera a absorção no intestino. Mas se você usa muito analgésico com cafeína ou usa muito café, sim, você pode modificar também o seu sistema de limiar de dor e cronificar a dor. Mas não é proibido tomar café. Você pode tomar café. Quem toma café sempre, se parar de tomar, tem dor de cabeça. Né? E isso é fato, porque você tem abstinência da cafeína. Isso acontece muito com as pessoas que trabalham em instituições, banco, instituições públicas, que ficam toda hora tomando um cafezinho. Jornalistas também. Toda hora tomam um cafezinho durante a semana. No final de semana diminui a ingesta de café e diz assim, eu só tenho dor de cabeça no final de semana. A dor de cabeça sábado e domingo. É a dor de cabeça da abstinência da cafeína. Isso não necessariamente é uma enxaqueca. Certo. Agora, quem tem enxaqueca, se tá ali usando o café durante a semana toda e diminui a ingesta, realmente pode ter dor. Entendi. Então, a dica é reduzir gradativamente a ingesta de cafeína para quem usa muito. Sim. Mas não precisa tirar. Você pode tomar seu café de manhã e de noite todos os dias, não tem problema. Agora, doutora Elza, quais os sintomas, né, que podem levar a pessoa a saber ou descobrir que pode ter a enxaqueca? Isso. O diagnóstico de enxaqueca e da maioria das cefaleias primárias, ele é feito de forma clínica. Sim. Eu sempre digo, não é necessário você se submeter a um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, para confirmar que você tem enxaqueca. Sim. Na grande maioria das vezes que a gente pede o exame de imagem, é quando aquele indivíduo não apresenta todos os critérios diagnósticos para a enxaqueca, a gente fica inseguro em dizer é enxaqueca, vai para casa com sua receita, a gente pede para afastar outras causas de dor, não para confirmar a enxaqueca. Mas o diagnóstico de enxaqueca, ele é dado baseado em critérios diagnósticos que é já pré-estabelecido pela Sociedade Internacional de Cefaleia e é usado no mundo todo para dar esse diagnóstico. Então, é uma dor que dói latejando, é uma dor que pulsa, diferente da cefaleia do tipo tensão, que eu disse antes, que é uma dor apertando, é uma dor comprimindo a cabeça. A enxaqueca, ela é pulsátil, ela dói mais um lado da cabeça do que o outro, e ela vem acompanhado com alguns sintomas, náusea ou vômitos, não é obrigado os dois.
Sim. A aversão à luz, que é chamada de fotofobia, o paciente quer ficar no quarto escuro. A aversão ao som é a fonofobia, eu quero ficar no silêncio, até minha própria voz me incomoda. A osmofobia, que é a aversão ao cheiro, né? Então, eu estando com dor, eu tenho aversão a perfumes florais, a desinfetante, né? A tinta, então qualquer cheiro forte pode incomodar. Então, são critérios que você soma para dizer eu tenho enxaqueca. E o primeiro critério, inclusive eu esqueci de dizer, é para eu dizer que um indivíduo tem enxaqueca sem precisar investigar, ele tem que ter tido pelo menos 5 episódios de cefaleia semelhantes àquela na vida. Então, assim, vamos supor que eu estou aqui trabalhando, começo a ter uma dor de cabeça latejante, com náusea, vou para a emergência e digo para o meu médico, olha, eu nunca tive essa dor de cabeça. Sim. É a primeira vez que eu estou tendo. A profissional que está atendendo, ele não está autorizado a dizer enxaqueca, mesmo se esse indivíduo apresentar e contar para ele todos esses outros critérios que eu citei. Porque ele não teve 5 vezes ainda, ele teve uma vez. Aí você pode perguntar, mas eu não pode ser a minha primeira crise de enxaqueca da minha vida? Pode. Mas eu, como profissional, não estou autorizada a garantir que é. Então, esse indivíduo normalmente vai ser investigado. Entendi. Aí fez uma tomografia, não tem nada, então, tudo bem, pode ser uma enxaqueca que está começando, principalmente na adolescência, né, que é a idade que normalmente inicia. Então, vamos ver como vai evoluir, se vai se repetir a cada semana. Se você voltar a ter novamente essa dor, procure um profissional para tratar. Entendi. Doutora Elza Magalhães, eu queria agradecer a presença da senhora aqui no projeto Bocão News Summer. Queria que a senhora deixasse uma mensagem aí, em especial para a galera que vai curtir o verão, que vai tomar sol nas praias, que vai tomar uma geladinha. Queria que a senhora deixasse um conselho para pelo menos minimizar esses problemas aí com relação à dor de cabeça ou à enxaqueca quem tem. E essas dicas também tem que ser usadas no carnaval, No né? carnaval, Tá chegando, em especial no né? carnaval. Então eu sempre digo assim, olha, se você é portador de enxaqueca, não deixe que a sua enxaqueca estrague o seu verão. Então, se você tem um papel importante, fundamental na sua doença, né? Se você também é parte dela e faz parte do tratamento. Não adianta tomar um analgésico e ir para a praia, tomar sol o dia todo, exposto ao sol, tomando todas as bebidas alcoólicas que tem direito, e todo mundo tem o direito, mas tome de forma moderada. Se hidrate bastante, tome bastante líquido, que isso é muito importante. Os alimentos mais frescos, né? Assim, os alimentos mais sem frituras, não muito gordurosos. Enfim, durma bem. Se você fez uma privação de sono na noite anterior, tente compensar esse sono no dia seguinte, mas não durma muito. Porque o enxaquecoso, ele se dormir pouco tem dor, e se dormir demais também tem. Entendi. Então você tem que encontrar a sua medida certa, né? Então a privação de sono é importante. A privação alimentar também, então evite jejuns prolongados. Então você vai para atrás do trio a tarde toda, tem que se alimentar bem, pare de vez em quando para beber uma água. Se vai viajar, viagens longas, dirigindo, leve a aguinha no carro, ou quando parar para abastecer, compre uma água. Então não tome só água. Isso você perguntou antes, assim, água sempre? Água mais, mas nem sempre. Porque existe uma coisa que pode acontecer no organismo de um indivíduo, que é a queda da baixa de sódio por ingestão excessiva de água sem comer sódio, né? Que é a hiponatremia. E isso também dá dor de cabeça porque incha o cérebro. Então, você precisa tomar água, mas também tomar líquidos que repõem um pouquinho de sódio. Água de coco, os sucos de fruta cítrica. Evitar refrigerante, tem sódio, mas é bom evitar por conta dos conservantes. Certo. Mas assim, se hidratar com água, mas também com outros líquidos que tem um pouquinho de sódio. Tá, isso é ok. importante. Essas foram as dicas da doutora Elza Magalhães, neurologista da Sociedade Portuguesa de Beneficência e também do Núcleo de Neurologia da Bahia. Eu agradeço mais uma vez a participação da senhora aqui no Bocão News Summer. Então, bom dia a todos. E fiquem com as dicas. E fiquem né? as dicas e não deixe que a sua enxaqueca estrague seu verão. Essa é a dica. Tá aí, a dica da doutora Elza. A gente volta na próxima edição do projeto Bocão News Summer, no próximo domingo. Até lá.